óleo. Estamos ao vivo com mais um programa Descobrindo a Litose. Eu sou Carolina Taroco e esse é mais um conteúdo para você, cirurgião dentista, praticar a litose no seu dia a dia. E hoje eu vim passar um pouquinho das mais para vocês, né, em relação ao meu dia a dia. E fiquem comigo até o final, porque eu vou super importantes e relevantes para você começar a aplicar no seu consultório e já observar a litose do seu paciente preventivamente ou mesmo para tratamento de uma outra forma, com um olhar diferenciado. E eu falo diferenciado porque eu trabalho com a litose há mais de 13 anos e eu não só atendo pacientes com problemas de halitose que procuram o meu atendimento especificamente para isso, mas também eu faço clínica geral, né? Por muito tempo fiz clínica geral antes de me especializar em paralelo com a litose. E eu tento trazer muito do atendimento, do diagnóstico de halitose para os meus pacientes que não chegam com a queixa, os pacientes do dia a dia. Então eu abordo isso de que forma? Desde da questão de eu fazer uma anamnese, investigando algumas situações. A minha anamnese ela é muito uma conversa com o paciente. Nesse momento eu crio um vínculo com ele e eu consigo buscar algumas questões que podem estar levando à halitose ou a uma doença periodontal ou a hábitos que justifiquem as questões de lesões cervicais, de bruxismo, enfim. Então, vou falar um pouquinho para vocês em relação à litose. A questão do consumo de água desse paciente, dos hábitos de vida, da frequência com que ele se alimenta, né? Se ele fica muito tempo em jejum. A profissão desse paciente, se é uma profissão que acaba fazendo com que ele fale muito durante o dia. O convívio dele com as pessoas necessita essa fala constante, seja um professor, seja um palestrante, enfim. Além do ambiente de trabalho, do local onde ele mora, tudo isso pode alterar várias questões, por exemplo, um ar-condicionado, a pessoa que fica o dia inteiro no ar, tem um ressecamento de mucosa nasal e bucal, uma pessoa que está numa cidade com mais poluição, mais movimento de carro, uma cidade mais urbana, né? Cidade urbana é ótimo, né? Um local mais urbano acaba tendo também um nível de ar, de poluentes maior, riscos de problemas alérgicos maiores. Então, a investigação do paciente no nível da conversa, da nossa anamnese, vai nos guiar já para uma situação muito clara do paciente poder ter sinais de halitose. Nem sempre o paciente vai chegar no consultório reclamando: olha, doutor, eu tenho mau hálito. E eu, por atender pacientes que chegam reclamando da halitose, esses pacientes, eles têm alterações psicológicas enormes. Em que sentido essas alterações? São pacientes frustrados, que já passaram por muitos profissionais, por dentistas, por médicos. E o que eles falam para mim? Olha, o meu dentista já avaliou, já fez todo o tratamento, não tem mais nada para fazer, já me dispensou do tratamento, me deu alta. E os médicos são muito procurados pelo mito, né, da questão do hálito vindo do estômago, e vias aéreas superiores, otorrino também é muito buscado por isso. Então, gasto exames para tirar a dúvida, o paciente insiste. E muitas vezes tempo desperdiçado e às vezes até dinheiro desperdiçado em situações que nem sempre são a solução da principal causa. Então, 30% da população tem mau hálito e 90% das causas do mau hálito são de origem bucal. Então, nesse convívio que eu tenho tido com os pacientes que buscam já o tratamento de halitose, eu percebo assim a peregrinação que eles têm em busca de uma solução. E eles acabam tendo transtornos psicológicos. Então, muitos têm um afastamento social, a questão do trabalho dificulta, dependendo da profissão da pessoa, da relação interpessoal, isso a afasta
de comunicação com colegas de trabalho, e isso é muito ruim ao ponto de vista de relacionamento mesmo, seja pessoal ou profissional. Então é bem difícil de paciente, porque ele já não confia mais na gente. Então eu enxerguei o quê? Qual o meu insight em tudo isso, né? Por que o cirurgião dentista que está ali atuando na boca principalmente, tem um contato com essa questão. Muitas vezes a gente percebe o hálito do paciente no momento que a gente está fazendo o atendimento, e alguns até mesmo quando a gente está com máscara a gente percebe o hálito ruim. Por que não a gente atuar um pouquinho mais no nosso dia a dia? De que forma a gente pode fazer isso? Então, como eu falei, além da anamnese, o exame clínico, a gente pode abordar o paciente avaliando toda a questão periodontal. Isso é uma coisa que a gente já sabe, a gente tá careca de saber. E essa avaliação periodontal, ela é uma coisa de rotina. A gente sabe que pergunta para o paciente como que é a rotina de higienização, a gente faz uma avaliação periodontal, questão de sangramento, de inflamação, de pontos de perda óssea, de mobilidade dentária, o que está causando aquilo, e a gente vai identificando. Então esse fator periodontal, ele já está dentro da nossa rotina há muito tempo, e é muito claro pra gente. E a halitose, ela está muito próxima dessa questão preventiva, da gente associar esse tipo de conversa com o paciente, esse envolvimento. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu atendi uma dentista uma vez e ela tinha queixa de halitose. O namorado dela também apontava para ela: olha, você tem halitose. Até o namorado, ela falou para mim: Carol, o meu namorado, toda vez que eu chegava em casa do trabalho, ele já ia me oferecer alguma coisa para comer, porque ele já percebia o meu hálito e ele relacionava isso ao meu jejum, ao fato de eu estar muito tempo sem comer. Nem sempre ela estava tanto tempo sem comer, mas ela ia lá e comia, né? Porque era a forma que ela tinha de resolver esse problema. E é uma coisa muito constrangedora às vezes, o profissional da odontologia tendo o problema de halitose, né? Então ela veio se reportar a mim, a gente conversou bastante, e eu busquei uma forma de ajudá-la, né? Então vou contar um pouquinho assim do histórico dela, né? Um caso clínico para vocês. E o que a gente identificou? Ela era uma pessoa extremamente ansiosa. De 2 anos antes dela começar a notar o problema, ela teve uma mudança de vida muito grande, ela mudou de cidade, ela foi morar sozinha com esse namorado, saiu da casa dos pais, cidade nova, consultórios novos que ela estava fazendo atendimento, então toda uma rotina. Além disso, ela tinha iniciado um novo curso, né, de especialização, então tinha muita novidade envolvida na rotina dela, um estresse altíssimo, e ela já por si só era uma pessoa super falante, uma graça de pessoa, mas muito falante. Então assim, tudo isso quando a gente associa o estresse, a ansiedade, a rotina da pessoa, o como ela conversa com você. Então, eu tenho dois extremos de paciente. Muitas vezes os que falam muito, ansiosos e querem saber. Então, isso já me traz um pensamento: poxa, esse paciente está um pouco além do. Um excesso, realmente. A gente percebe alguns pacientes assim. E, ao mesmo tempo, tem aqueles pacientes que são muito introvertidos. Eles têm vergonha, eles não falam. Então, eles ficam numa situação de resguardo, de proteção. Alguns nem olham nos nossos olhos. Então, com tudo isso, às vezes eu até falo, o nosso consultório pode até parecer um consultório de psicologia, porque a gente tem uma intimidade tão grande com o paciente, a gente tem esse poder de se envolver com essa parte psicológica, com a rotina dele, com as consequências que ele tem tido, seja psicológicas, e isso às vezes reflete na saúde bucal também. Então eu penso que a gente tem que abraçar esse paciente com uma visão mais holística realmente, de uma forma que a gente muitas vezes vai interpretar a saúde bucal dele conforme o que está acontecendo no dia a dia dele, na rotina dele. E com o caso dessa dentista, eu comecei a relacionar, ela foi me contando e eu fui dando abertura para ela me falar mais. E a nossa consulta, ela às vezes
não pode ter um tempo tão limitado, principalmente nessas consultas que a gente vai conhecer o paciente, a gente vai entender um pouquinho quem é essa pessoa. Se é um paciente novo, então, muitas coisas a gente pode coletar dessa conversa que são ricas para os nossos diagnósticos. E cada vez mais, eu não sei se vocês têm percebido, a quantidade de terapias alternativas, o quanto as pessoas estão falando de desenvolvimento pessoal, estão falando de saúde mental, estão falando da gente ter uma atividade de relaxamento no nosso dia a dia, seja uma meditação, uma atividade física que te agrade, qualquer coisa que conecte e dê um equilíbrio mental com o nosso corpo. E eu penso que a saúde bucal, ela também depende de um equilíbrio. Desde quando a gente fala em microbiota, que a gente tem bactérias de diversos tipos, né? E a gente precisa buscar um equilíbrio da microbiota, inclusive. E se fala muito hoje em dia de probióticos, de como a gente consegue isso. Né? E a questão que eu penso que a gente pode englobar nisso tudo, essa questão do dia a dia do paciente, a questão física, a questão de rotina, então o horário que acorda, o horário que dorme, com essa questão da tecnologia, celular na mão, às vezes as pessoas ficam com aquela luz e passa da hora de dormir, e dorme pouco, e dorme mal. Então, são detalhes de rotina, mas que interferem totalmente em como a pessoa responde, lida com as situações, o estresse do dia a dia. Isso também depende muito da personalidade de cada pessoa, mas eu penso que o ambiente, a nossa rotina também pode nos favorecer a ter esse tipo de resposta. Então, se você teve uma noite mais tranquila, você vai ter uma produtividade melhor no seu trabalho, ou mesmo no seu relacionamento, né, em como você trata toda a sua família. Isso te dá uma segurança de atuar, né, de forma mais, como é que eu posso dizer? De forma mais afetiva, de você ter ali um resguardo da sua saúde estando bem, corpo e mente equilibrado, e você conseguindo trabalhar todo o seu relacionamento mesmo interpessoal. Então, os pacientes, eles têm passado hoje em dia por muitos altos e baixos, tanto no trabalho, essas exigências e cada vez mais informação na nossa cabeça. Os nossos pacientes, eles estão enfrentando esse tipo de problema também. Eles estão passando por isso de alguma forma, e muitas vezes tudo isso reflete na saúde bucal e sistêmica, né? Então, não sei se vocês percebem, muitas vezes as doenças autoimunes, algumas situações elas acontecem, por exemplo, tem síndrome, me deu um branco, mas tem várias doenças autoimunes que se desencadeiam por desequilíbrio, por estresse, por imunidade baixa. Eu vou citar uma coisa simples também que já aconteceu comigo, que eu já investiguei desde a época de faculdade. As aftas, eu tinha muitas aftas, e foi uma coisa que eu pesquisei na época da faculdade, na semiologia, e o motivo das aftas. Então o professor pediu para eu anotar, por exemplo, o tamanho das aftas, os locais que elas apareciam, o quanto tempo elas duravam, e o que eu podia relacionar ao aparecimento delas, ou seja, qual era o motivo incomum delas aparecerem. E a minha conclusão no final foi que era minha ansiedade, meu estresse para se fazer provas, que eu tinha sempre próximo de momentos de fazer provas, o problema das aftas aparecerem. E eu relaciono muito, por exemplo, isso também com a baixa salivação. Então, a gente percebe quando a gente está induzido ali, né, frente a uma situação de estresse, o quanto a boca seca. E isso é muito automático, as pessoas notam muito, nossa, minha boca ficou seca de tão nervosa que eu fiquei. E isso também está muito relacionado ao ambiente bucal. Por isso que eu penso que a nossa visão deve ser um pouco mais ampliada quando a gente conversa com o paciente e buscar ali fatores realmente do dia a dia dele, desse estresse, como que ele tem passado o dia a dia dele. E isso pode estar refletindo na questão da saliva, na questão da saúde bucal.
Além, é lógico, quando a gente fala de hálito em si, muitas doenças, elas podem ter odores no hálito. Então, quando eu falo, poxa, o dentista ele tem um papel tão importante, ele está tão ali próximo de fazer um diagnóstico, que muitas vezes o paciente não percebe esse odor por conta da fadiga olfatória, né? Para quem não sabe, a fadiga olfatória, o que que ela é? Ela é aquela falta de percepção do próprio odor. Então, é um cheiro que o paciente apresenta e ele não percebe mais. Ele exala, os outros percebem facilmente e ele já se adaptou, se acostumou com esse cheiro. Então, ele não nota e ele não tem a queixa do problema do cheiro, do hálito. É como a gente passar um perfume pela manhã e não perceber mais esse cheiro ao final do dia. Porém, se a gente encontra uma pessoa, essa pessoa nos relata, nossa, que perfume gostoso. Então a gente se acostuma com o cheiro. A mesma coisa acontece com o hálito. Por isso, cirurgião dentista, muitas vezes o paciente não vai chegar no seu consultório falando, olha, eu estou com hálito. Muitas vezes o parceiro desse paciente, ou a mãe, o filho, pode falar, se está junto na consulta, olha, o meu filho está apresentando um odor, assim, assim, assado. Então, estando com algum acompanhante, e se você questiona, pode ser que isso apareça para vocês na consulta. Então, o que eu busco fazer, além dos questionamentos, de eu investigar um pouquinho nessa conversa, é buscar situações clínicas mesmo, que me levem à questão da saúde bucal, estando precisando, a saúde bucal deficiente mesmo, não só por questão de acúmulo de placa bacteriana, que isso é uma coisa bem visível, né? A gente vai lá com o explorador na superfície do dente, a gente consegue observar, mas é muito além disso. E uma coisa muito interessante também, né? Vou aqui explanar mais uma vez para vocês uma história, mas são ocorrências que aparecem no consultório e o paciente, ele às vezes não sabe lidar com o assunto. Eu já tive dentistas que falaram, Carol, mas não é estranho? Como que eu vou falar para o paciente que ele tem mau hálito? Gente, se a gente é dentista, a gente está ali olhando na boca, por que seria estranho nós relatarmos ao paciente? Eu acredito que você, profissional, já percebeu, conversando com algum paciente, algum hálito. Às vezes isso é possível. Nossa, tem paciente que tem um cheiro tão forte. É possível? É possível. Então, por que não você fala? Como você pode falar isso para o seu paciente? Eu acho que a forma da gente abordar é muito simples. Olha, eu sou dentista, eu estou conversando com você e eu estou percebendo um odor. Você também percebe algum cheiro? Você tem alguma queixa de gosto ou cheiro ruim na boca? Eu costumo ter essa pergunta, inclusive, na minha anamnese. Você percebe algum gosto ou cheiro ruim na boca? E aí você já aborda o assunto. E não é estranho a gente conversar com o paciente sobre isso, porque não tem profissional melhor para falar com ele do que o dentista. E dessa forma ele vai te relatando se ele percebe. Muitos associam um gosto amargo. O gosto amargo, ele pode ser realmente uma percepção que o paciente tenha e que não esteja refletindo como cheiro, né? Então ele tem a sensação da boca amarga, mas não necessariamente isso exala um odor ruim. E ao mesmo tempo alguns podem estar tendo a sensação da boca amarga e também estar com hálito. Então, você conversando mais próximo do paciente sem a máscara, você pode notar algum odor e você deve acender uma luzinha, né? Ficar alerta em relação a isso. E quando você vai na boca do paciente, você vai procurar motivos para isso. As principais causas da halitose dentro da nossa área da odontologia são a saburra lingual, então aquela placa esbranquiçada que se acumula sobre a língua. Pode existir uma variação da quantidade de placa ali acumulada, da coloração, então pacientes fumantes, aquela coloração é mais amarronzada, ou que ingerem muito café, pode também ter uma pigmentação dessa placa. A frequência com que essa placa se forma, então alguns têm essa formação contínua todo dia, em grande quantidade, outros às vezes nem tem essa formação de placa.
E essa é a principal causa da halitose. Essa diferença entre um paciente e outro, em relação à quantidade de saburra, às vezes a gente pega marido e mulher, onde um tem halitose, tem saburra, tem a boca seca, e você começa a identificar vários fatores. Principalmente esse paciente, eu já atendi um casal onde um tinha halitose e o outro não. Fala, poxa, mas o que está acontecendo? Então, a mulher, ela era a esposa, né? Ela era uma pessoa mais ansiosa, mais estressada, ela tinha a boca seca, ela tinha saburra lingual, ela tinha uma higiene ótima. Nossa, mas é tão contraditório, né? Tinha uma higiene tão boa, porém, esse problema tão forte da halitose era uma queixa do marido dela. E ele falava, olha, eu falo pra ela, eu vejo que ela escova, mas o hálito persiste. E em contrapartida, o marido, ele não tinha hálito ruim. Ele tinha, conversando com o casal, que eu fiz a consulta em dupla, o marido, ele tinha uma ótima salivação, ele era uma pessoa mais extrovertida, mais espontânea, mais alto astral, ele levava a vida de uma forma muito mais leve. E com isso, eu fui notando alguns fatores de personalidade deles que traziam essa diferenciação, né? Tanto na questão salivar, né, de quantidade de saliva, e assim, até a esposa brincava, eu escovo meus dentes muito melhor que ele, eu passo fio dental, assim, rigorosamente todos os dias, e meu marido nem sempre passa fio dental. Então, é muito engraçado, às vezes o paciente que é todo certinho, que faz tudo, inclusive o dentista vai olhar, às vezes não encontra nenhum ponto de inflamação e vê aquela limpeza realmente perfeita, aquela rotina que o paciente tem de higiene, que está tudo em ordem, e a queixa do paciente de halitose não interliga com a questão do mau hálito em si, né? Porque fala, poxa, mas a sua higiene tá tão legal e você tem a queixa de mau hálito. Então isso, eu percebo que muitos dentistas são pegos de calça curta nesse ponto. Porque aonde que a gente vai acertar aí? Que é a história do casal. Então qual era o problema, por exemplo, na mulher perfeita, de higiene legal, ela tinha um problema da salivação, e a gente foi juntando os pontos, e o que trazia principalmente essa questão da baixa salivação era o fato dela ser uma pessoa muito ansiosa e muito estressada. Ela carregava diversos problemas, ela queria resolver tudo sozinha, e isso trazia para ela esse problema salivar, e mesmo tendo uma boa higiene, ela tinha consequência da halitose. Além disso, ela era bruxista, ela, né, tinha o bruxismo, usava placa, já tinha então uma recorrência de fatores em decorrência dessa vida dela, da personalidade, e de como ela enfrentava os fatores estressantes, porque isso também interfere, como cada um reage ao fator estressante que é exposto. Então, o mesmo problema, a esposa, ela olhava de um jeito, ela via o lado negativo das coisas, ela já premeditava as coisas ruins que podiam acontecer, e o marido não, o marido levava a vida numa boa, tá tudo certo, isso vai passar, isso é uma forma da gente aprender. E era um marido que não tinha uma boa higiene, mas ele tinha essa suavidade em levar a vida, ele tinha uma boa salivação. E então, assim, para você dentista, é importante você pensar o seguinte: não basta você ver que seu paciente tem uma boa higiene, que ele não tem inflamação, que a saúde bucal dele está perfeita. Eu fiz a limpeza, tudo que tinha para ser feito está feito, porém o que falta é a gente ter essa visão holística. E os pacientes precisam disso, eles estão carentes disso. E quando você dá um pouquinho desse tipo de atenção para ele, o que acontece? Você cria um vínculo, você fideliza esse paciente. Então, se esse é um paciente antigo e você faz uma nova consulta, uma reavaliação, um acompanhamento com ele, dando um pouco mais de você como pessoa, cria esse vínculo com o paciente, essa questão de confiança, que eu acho extremamente importante, e os pacientes estão precisando disso, o mundo precisa disso, de pessoas, está tudo tão globalizado, tão em internet às vezes, e a gente precisa do contato. E o momento que a gente está com o paciente é um momento extremamente relevante para essa situação. Então, você às vezes faz um diagnóstico com essa visão, quando você passa a compartilhar com o paciente, a querer saber dele
como ele é como pessoa no dia a dia, como é o psicológico dele, como ele enfrenta as situações, o que está acontecendo no momento da vida dele. Você está com algum problema, você está passando por algum momento difícil, ou você passou recentemente, porque isso pode justificar alterações salivares, e mesmo alguns pacientes eu já vi também alterações periodontais, que era um paciente que não tinha problema nenhum, e por um motivo de ocorrência de estresse, de morte de família, o paciente apareceu com a gengiva extremamente inflamada, sem presença de tártaro nenhum, de cálculo nenhum. Então, o que justifica muitas vezes é a questão psicológica, é a questão do dia a dia do paciente. Então, vai muito além do exame clínico que a gente faz. Como eu estava dizendo para vocês, existem alguns fatores que são importantes para a gente avaliar. E esses dias mesmo eu vi uma frase muito importante que assim, eu fiquei super feliz de ver aquilo. Que a saliva é algo tão importante e a gente trabalha na saliva, porém a gente não trabalha com a saliva. A saliva, ela tem diversas funções na boca. A gente sabe da questão do pH, da capacidade de tampão, da autolimpeza que a saliva promove, da proteção em si. E muitas vezes a gente não dá atenção especial para saliva. Ah, Carol, mas tudo bem, o que eu vou olhar na saliva do meu paciente? A gente consegue avaliar fluxo salivar, existe exame para isso. Eu vou contar para vocês, a gente está chegando aqui quase ao final do nosso vídeo, mas eu vou contar para vocês um pouquinho das dicas que eu fiquei de dar. Então, são 3 dicas para você começar a aplicar já no consultório e você começar a pensar. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que mudar um pouquinho o que a gente está acostumado a fazer. O nosso paciente vai perceber isso, vai ver a diferença do seu atendimento, da sua atenção com ele. Então, um fator importante para a gente observar no paciente, a saúde gengival, que isso eu acredito que a maioria já faça, mas vamos olhar conectando isso à questão da saburra lingual, tá? Que é o meu segundo fator importante para a gente avaliar. Saburra lingual. A língua, o paciente mostra a língua, põe a língua para fora. Avalia o quanto essa língua está coberta pela placa esbranquiçada, aquela massa branca. É só lá no fundo que está branco? É o terço posterior e o terço médio da língua que está branco? O quanto branco está? Levemente, né? Então a gente olha assim uma camada fina, não tão esbranquiçada, parece bem suave aquele esbranquiçado. Então a gente consegue mostrar isso para o paciente e muitas vezes eu fotografo a língua do paciente. Então essa é uma dica muito importante, fotografar, porque depois que você faz uma orientação de como ele melhorar a formação dessa saburra, você pode acompanhar depois de 15 dias, um mês, como tem ficado essa higienização, se ele está conseguindo melhorar a coloração dessa língua. Então, a gente avalia terço posterior, terço médio, e se essa quantidade de saburra está em grande intensidade ou se está levemente esbranquiçada. Então, esse fator é super importante. A ponta da língua, dificilmente ela vai estar com saburra. E uma coisa muito interessante, a gente relaciona. Por que o fundo da língua está sempre mais esbranquiçado, com mais saburra? Porque é uma região de baixo teor de oxigênio, onde apresenta maior quantidade de bactérias anaeróbias proteolíticas gram-negativas. São bactérias que sobrevivem em regiões com baixo teor de oxigênio, fundo de língua, e vamos pensar também em suco gengival, onde a gente tem essas bactérias principalmente também. E elas usam substratos que ficam na nossa boca, à base de proteína, que podem ser fontes dos próprios alimentos que ficam ali, de descamação de células epiteliais da nossa boca, da própria saliva. Então, todo substrato pode servir para essas bactérias se alimentarem e aumentar a liberação dos compostos sulfurados voláteis, que é o mau hálito. Então, elas vão estar mais concentradas lá no fundo da língua. Então, mostrar isso para o paciente e fazer orientação. Orientação de higienizar a língua, de fazer o uso de um raspador de língua. Se for preciso, se a dificuldade para a higienização
for a questão da ânsia, o paciente segura a ponta da língua para estabilizar e ele vai conseguir chegar com o raspador mais posterior. Lembrando que o limite posterior para a higienização da língua é o V-lingual, onde a gente tem as papilas valadas lá no fundo. Então, essa foi a segunda dica, saburra lingual. E a terceira dica é a gente avaliar a fiabilidade da saliva. O que é a fiabilidade? Você tá aí de luva, você vai, no exame clínico, você tá com a mão na boca do paciente, você vai coletar um pouquinho de saliva entre os dedos e fazer esse movimento para enxergar a saliva. Então, a saliva, ela vai esticar. Ah, Carol, mas a saliva do meu paciente não esticou. Pois é, quanto mais fluida for essa saliva, menos fio ela faz. E quanto mais pegajosa essa saliva for, que é o que esse pegajoso? É a viscosidade. Quanto mais viscosa a saliva for, geralmente é aquela saliva que tem mais espuma e menos aquela parte líquida da saliva. Essa saliva mais com maior quantidade de mucina, que é essa espuma, ela vai fazer um fio geralmente maior que 5 centímetros. Isso me indica, quando a gente tem uma saliva desse nível de muita mucina, que é um fator de maior, que favorece a aderência das bactérias no dorso lingual. A mucina, que é a espuma da saliva, que forma um fio maior que 5 centímetros quando a gente estica com o dedo, é o que favorece a adesão das bactérias no dorso lingual. Então, tudo isso está super relacionado. A gente já pode mostrar para o paciente que temos aí algumas situações que vão favorecer o aumento de bactérias, favorecer a questão da litose, né, quando a gente pensa em língua principalmente, mas também favorecer a questão do aumento bacteriano, que vai favorecer cárie, doença periodontal, todo um contexto de saúde bucal. E o que a gente quer para o nosso paciente é uma saúde bucal plena. A gente quer um contexto generalizado, a gente não quer só tratar o hálito, a gente não quer só tratar a cárie. A gente precisa tratar um todo. E não adianta o paciente ficar com um sorriso lindo, maravilhoso, cheio de lente de contato, dentes alinhados, clareamento, com um hálito ruim. Gente, o que resolve? O que adianta isso? Então, assim, tá se vendendo tanta estética e às vezes a essência de cada pessoa, o perfume nosso, tá sendo esquecido, tá sendo ignorado por uma falta de conhecimento, por uma falta de atenção. E isso é extremamente importante e muitos pacientes vão ser eternamente gratos por essa atenção especial que a gente dá, por essas dicas. E a gente são formas simples da gente avaliar e a gente não tem nem custo para fazer isso. É o nosso tempo, é a nossa dedicação e o nosso zelo por nosso paciente. Então, eu acho que todo dentista busca isso e o paciente está precisando disso. E a fidelização desse retorno e das indicações do paciente, eu percebo que só aumentam, porque eles têm essa percepção de valor no seu consultório, da sua atenção, do seu atendimento. Esse foi mais um Desconstruindo o assunto halitose, descobrindo a halitose. Eu tô aqui tentando cada vez mais montar um quebra-cabeça para vocês perceberem o quanto próximo o assunto está da gente, da nossa rotina. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Fico à disposição, mandem seus comentários, dicas e sugestões e até a próxima.